Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como converter uma matriz comum de bordado para uma matriz com aplique de tecido, tá? Vejam a diferença entre uma e outra nessas imagens que vocês estão vendo aí, ó. Uma matriz bordada normal com linha e a outra a matriz feita com aplique de tecido, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como converter de um modo para outro, tá bom? Vamos ver como é que fica. Bom, gente, para converter a matriz, primeiramente a gente tem que entender que não é qualquer matriz, tá? A matriz ela tem que ter algumas características para ser convertida para aplique de tecido. Por exemplo, não pode ser objetos muito pequenos, tá? Porque isso dificulta muito o trabalho, é difícil de recortar na tesoura. Quando for fazer o contorno de acabamento em volta do tecido, fica muito grosso, né? Porque esse contorno ele tem uma espessura mínima. Então algumas características têm que ser analisadas na matriz para poder converter, não é qualquer matriz, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo onde eu faço a conversão de uma matriz. Eu peguei uma matriz bem simples, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela do computador, e eu fiz a conversão apenas de um objeto da matriz, para que o vídeo não ficasse muito longo também, tá? Eu vou mostrar como converter esse pedaço dessa matriz, mas poderia ser uma matriz com vários apliques, né? Eu já fiz matrizes em que tinha cinco apliques de tecido diferentes dentro dela, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer apenas um objeto da matriz. Eu vou converter apenas um objeto de bordado para aplique de tecido, tá bom? Eu espero então que vocês gostem do vídeo e que aprendam, tá bom? Dá uma olhadinha para ver como é que faz então. Bom, essa é a matriz de bordado que eu quero converter para aplique de tecido, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma cópia dessa matriz, porque eu quero ficar com as duas, com essa bordada e com a outra que eu vou fazer ainda de aplique. Então eu vou fazer uma cópia dela agora. Como é que eu faço uma cópia dessa matriz aqui? Uma das maneiras é essa daqui, ó. Eu venho aqui em cima à esquerda no menu Arquivo e escolho a opção Salvar como. Em seguida, ela aparece aqui o nome da matriz, o nome atual, né? Eu vou alterar ele para criar uma cópia. Se eu deixar o mesmo nome não adianta, vai salvar por cima, né? Então eu vou criar uma alteração no nome aqui, ó. Vou escrever aqui a palavra aplique, tá? Então, só para eu saber que essa é uma matriz de aplique. Vou salvar. Então, a partir de agora eu estou trabalhando na cópia, então não corro o risco de perder aquela matriz anterior ali. Por enquanto elas estão iguais, né? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vou analisar a matriz, ver o que dá para fazer em aplique e o que não dá. Essa matriz aqui eu já observo que essa parte aqui em azul, ela é perfeita para fazer um aplique de tecido, tá? Porque é uma área grande e as curvas são bem abertas, tá? O único lugar que tem umas curvas mais fechadas é nesse cantinho aqui direito e nesse cantinho aqui esquerdo, tá? Mas mesmo assim ainda dá para recortar com a tesoura. Essa parte aqui verde, ela não é boa para fazer aplique, tá? Porque é pequeno e porque tem muitas curvas fechadas. Isso dificulta muito recortar com a tesoura, né? Então não é um bom desenho para fazer em aplique de tecido, tá? A não ser que você tenha muita habilidade, porque observe só essa letra aqui, ó. Pensa o trabalho que vai dar para recortar essas curvas aqui com a tesoura. Isso aqui é bem pequenininho, tá? Essa letra aqui, ela tem praticamente 1 centímetro. 1,2 centímetro de altura. Então ela é bem pequenininha, tá? Esse espaço aqui vai ter 1 milímetro. Então é muito pequeno, não dá para recortar com a tesoura. Eu não faria isso, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês então como converter então essa parte de azul aqui de bordado para aplique de tecido, tá?
Então eu tenho que criar 3 costuras, né, que não existem nessa matriz. A primeira é a marcação para a pessoa que vai bordar da posição onde ela vai colocar o tecido. Essa é a primeira coisa, marcação na entretela da posição do tecido. A segunda coisa é a costura desse tecido na entretela. E por último, um contorno de acabamento em volta do tecido. Tá? Então essas 3 coisinhas a gente vai fazer agora. Esse contorno preto que a gente está vendo aqui, em volta desse ossinho azul, eu posso até utilizar ele também como o terceiro passo. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui porque eu quero fazer uma explicação para vocês aqui que sirva para qualquer matriz que vocês forem converter. E se eu for utilizar esse contorno que já está pronto, só serve para essa matriz aqui, não serve para qualquer uma. Tá? Porque normalmente não tem esse contorno. Então eu vou remover esse contorno aqui. Pronto. Então agora eu vou começar a fazer aqui essas 3 costuras. Tá? Primeiro seleciono aqui o ossinho, esse osso azul. Venho aqui à esquerda, na ferramenta inserir objeto deslocado. Vou deixar aqui deslocamento fixo 0, contagem de deslocamento 1. O tipo de objeto eu vou colocar aqui o ponto corrido, que é aquela costura simples. Tá? Ponto corrido. Vou dar OK. Aparentemente não fez nada, mas fez. O contorno está aqui, porque ele está da mesma cor do osso. Então eu vou pegar lá em cima à esquerda a minha ferramenta de seleção. Já está selecionado o contorno. E eu vou mudar a cor dele para facilitar a visualização no vídeo. Tá? Ó, cliquei aqui. Agora dá para ver que foi feito o contorno, ó, que antes não tinha. Então, primeiro passo, esse contorno aqui, que é a marcação na entretela da posição do tecido de aplique. O próximo é uma costura idêntica a essa, no mesmo local, mesma posição, né? Só que é para ser feita depois que põe o tecido, ou seja, ela vai costurar o tecido. Então basta eu fazer uma cópia desse objeto aqui que eu acabei de criar. Vou criar uma cópia dele. No Wacom, para criar uma cópia, é só usar o atalho Ctrl D de dado. Ctrl D, duplica. Então observem que duplicou, ele está aqui embaixo. Ó, se vocês olharem do lado direito aqui, eu tenho uma cópia lá em cima, aquela que eu tinha feito primeiro, e a outra está aqui embaixo. Tá? Eu vou até mudar a cor dela aqui para diferenciar, vou colocar amarelo. Tá? Estou com as duas aqui. Elas têm que ser feitas em sequência. Tá? Então eu vou arrastar essa aqui de baixo e colocar logo em seguida da primeira ali. Ó. Então ficou a primeira a marcação na entretela, a segunda a costura de fixação do tecido. E aí, o que vocês estão achando do vídeo? É fácil de fazer, né? Até agora, né? Então assiste até o final. E um detalhe, se você quiser essa matriz aí, é só colocar no comentário o seu e-mail, tá? Coloca no comentário lá embaixo no YouTube, né? No YouTube, no Facebook não. No comentário, coloca o seu e-mail que eu vou enviar essa matriz aí para você, tá? Um abraço. Só falta agora o último passo, que é o contorno de acabamento em volta do tecido, para ele não desfiar. Vamos fazer isso então. A gente vai utilizar a mesma ferramenta inicial. Eu vou pegar e vou selecionar esse osso aqui azul, né? Eu posso clicar em cima dele aqui, ou então do lado direito eu clico em cima dele ali, ó. Tá? Tem duas formas de selecionar. Com ele selecionado, vou aqui embaixo à esquerda, na mesma ferramenta, inserir objeto deslocado. Agora, é tudo igual, exceto o tipo de objeto. Ó. Em vez de ponto corrido, eu vou colocar entrada C. A entrada C é aquele contorno em ponto cheio, que a gente normalmente coloca em volta assim, dos objetos. Né? Então, entrada C. A única coisa que eu mudei. Vou dar OK. Foi feito aqui, ó. Tá? Ele faz na mesma cor do objeto original, então ele fez azul também. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de selecionar objeto. E agora, com essa costura aqui em ponto cheio que eu acabei de fazer, ela está selecionada, eu vou mudar a cor dela, vou passar ela para preto, que é para dar um destaque. E outra coisa que eu preciso fazer é mudar a posição dela, a ordem desse contorno,
na matriz, porque se vocês observarem, o preto está por baixo do amarelo, e tem que ser o contrário, o amarelo tem que ser por baixo do preto, tá? E olhando aqui do lado também, ó, a gente vê que a ordem está invertida, tá? Então vou pegar esse contorno em ponto cheio que eu acabei de fazer e vou arrastar ele para a terceira posição aqui, ó. Então ficou marcação na entretela, costura do tecido e contorno, tá? Então o trabalho ele é feito assim, ó. A máquina vai começar, vai fazer essa primeira costura, a pessoa vai colocar o tecido em cima, a máquina vai costurar esse tecido e vai parar, a pessoa vai retirar a entretela, vai retirar o bastidor, né, e recortar o tecido em volta da costura, retorna o bastidor para a máquina e faz o contorno de acabamento em volta do tecido. E aí estaria pronto, né? Então esse desenho inicial aqui em azul eu não preciso mais dele. Eu posso apagar, porque vai ser um tecido. Então vou apertar o Delete no meu teclado e ele some. Uma última coisa em relação aí a esse trabalho de conversão de aplique. Do jeito que está, já está pronta a matriz, já daria para utilizar, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Aliás, não está pronto não, não estaria pronto não. O ideal é que esse contorno preto ficasse junto dos outros detalhes em preto, que aí a máquina faz tudo de uma vez só, você não precisa ficar trocando a linha, colocando a mesma linha várias vezes. Então eu vou só pegar aqui esse contorno preto, olhando aqui do lado direito, ó, eu posso pegar esse preto aqui e levar lá para baixo, ou posso pegar esses de baixo aqui e levar lá para cima, dá na mesma. Aí vai fazer tudo de uma vez só. Então eu vou levar esse aqui para baixo, né? Eu costumo fazer o contorno por último. Então vou levar ele aqui para baixo. Pronto. Então agora ela está pronta, tá? A matriz está pronta para fazer. Apenas um detalhezinho que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Essa primeira costura aqui, que é para fazer a marcação no tecido, eu gosto de fazer um ponto bem aberto, para não furar muito a entretela. Tá? Então eu vou fazer essa alteração aqui agora, para fazer um ponto bem aberto, bem distante, cada furo da agulha mais distante um do outro. Ele não precisa ser fechado, é apenas uma marcação. Tá? Então como é que eu faço isso para distanciar um furo do outro da agulha? Com esse objeto aqui selecionado, ó, eu vou clicar em cima dele com o botão direito e vou escolher aqui propriedades do objeto. Tá aqui, ó, o comprimento de cada ponto, está em milímetros. O padrão é 2,5. Eu vou colocar aqui 5 milímetros de distância, é bem longe, tá? E a distância, o comprimento mínimo de um furo para o outro, eu vou colocar 3 milímetros. Então, na verdade, cada furo da agulha vai ficar 3 milímetros de distância um do outro, tá? Então, essa foi a alteração que eu fiz. Com isso vai ficar mais rápido, vai gastar menos linha nessa costura, né? Claro que é bem pouquinho, né? Mas já é alguma coisa, né? Essa segunda costura aqui, que é a que vai costurar o tecido na entretela, ela também não precisa ser com pontos muito próximos, não. Claro que não precisa ser tão longe igual a anterior, mas também não precisa ser pontos muito perto. Então eu vou alterar ela também. Isso aqui que eu estou fazendo agora, gente, não precisaria nem fazer, tá? Mas eu vou fazer porque eu sou bem detalhista em relação a essas coisinhas assim. Então vamos lá. Nesse objetozinho amarelo aqui, clico com o botão direito, vou em propriedades. Aquela anterior eu alterei para 5 e 3. Agora eu vou alterar para 3 e 2. Então cada furo da agulha vai ter 2 milímetros de distância de um para o outro. Só isso. E está feito, está pronto aí a conversão dessa matriz para aplique, tá? Lembrando que essas duas primeiras aqui, apesar de estar preto e amarelo, pode ser qualquer cor, tá? Porque elas não vão aparecer, essas duas primeiras costuras aqui. Elas não aparecem no bordado, tá? Então, quando eu for bordar isso daqui na máquina mesmo, eu já vou colocar a linha verde, que é a terceira cor. Então, isso aqui vai ser verde, isso aqui vai ser verde e aí sim começa o bordado da cor verde, que são as letras ali em cima, tá? Então não importa muito a cor dessas duas primeiras aqui, ó. Elas estão de cor diferente apenas para a máquina parar
para a máquina dar uma pausa, né? Porque sempre que tem uma cor diferente a máquina para. Então isso aqui, a mudança de cor é só para isso, para a máquina parar. Então está pronto aí a conversão dessa matriz e agora é só bordar, tá bom? Bom, tá feito, tá aí. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo do vídeo que eu tento responder também, tá bom? Não esqueçam então de curtir esse vídeo aqui no YouTube. Não esqueçam de acessar o nosso grupo lá no Facebook, tá? Participar do grupo e se inscrever no canal aqui também no YouTube, tá bom? Se inscreve aí que vocês vão ter vários vídeos, né? Com várias dicas aí sobre o bordado eletrônico, tá bom? Um abraço, tchau!